Divulgadas imagens da ação dos criminosos que explodiram um caixa eletrônico no prédio da Prefeitura de Massaranduba. Polícia investiga moradores suspeitos de levar dinheiro para casa da explosão do caixa eletrônico. Vamos frisar que isso não deixa de ser uma conduta ilícita, equiparada a crime de furto. Homem condenado a 14 anos de prisão por tentativa de latrocínio contra pai e filho é preso em Campina Grande. E um fotógrafo chama a atenção das pessoas com o trabalho artístico de restauração de fotos. A gente fica feliz, né, da pessoa ficar emocionada, levar uma lembrança, né, dos familiares. Hoje é quarta-feira, 6 de abril de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. Divulgadas as imagens da ação dos criminosos que explodiram um caixa eletrônico no prédio da Prefeitura de Massaranduba. O caso aconteceu na madrugada de ontem. Veja como foi. As imagens mostram o momento em que 4 homens chegam em 2 motos para praticar o crime. Repare que 2 vão direto para a porta de onde funcionava o caixa 24 horas no centro de Massaranduba, no agreste paraibano. Um utiliza um pé de cabra para arrombar o estabelecimento. Enquanto isso, os outros 2 dão cobertura, monitorando a rua. É possível ver que um deles está armado. A ação é rápida. Depois que conseguem arrombar a porta, os criminosos instalam um explosivo. Eles correm em direções opostas e, após alguns instantes, a explosão acontece. O impacto não foi suficiente para abrir o caixa. Os bandidos voltam, instalam um novo explosivo e voltam a sair do local. Outra explosão acontece. Agora sim, eles conseguem. Começam a agir rapidamente porque o caixa começa a pegar fogo. Mesmo assim, os bandidos conseguiram levar uma quantidade em dinheiro. Veja que um deles sai correndo com um saco de dinheiro. Mas muita coisa ficou para trás. Na manhã, após o crime, ainda era possível ver o que sobrou de algumas cédulas que pegaram fogo. A polícia ainda recolheu cerca de R$ 44 mil que os criminosos deixaram para trás. E, segundo a polícia, após a explosão do caixa eletrônico ontem em Massaranduba, várias pessoas pegaram dinheiro que ficou espalhado pelo chão. A polícia lembra que isso é crime e investiga moradores suspeitos. A foto mostra um homem agachado, supostamente pegando dinheiro após a explosão do caixa eletrônico na cidade de Massaranduba, na madrugada da terça-feira. Segundo o delegado responsável pelo caso, as investigações apontam que dinheiro foi furtado do local. É bom frisar que isso não deixa de ser uma conduta ilícita, equiparada a crime de furto, como de fato é. A pessoa subtrair um bem imóvel que se encontrava no local, e ainda mais no local de crime, e se apossar dele. A polícia recuperou quase R$ 45 mil que ficaram espalhados na rua. O delegado orienta que quem pegou o dinheiro vá até a delegacia de Massaranduba e devolva. As pessoas que agem dessa forma, oriento que compareçam à delegacia, que proceda à devolução, ou então serão, possivelmente, quando identificados, intimados a comparecer e responder por esse tipo de procedimento. O dinheiro ficou marcado com uma tinta vermelha e facilmente será identificado. Por isso, o delegado orienta que seja feita a devolução para evitar que a pessoa responda criminalmente. E um homem condenado a 14 anos de prisão por tentativa de latrocínio contra pai e filho foi preso pela polícia aqui de Campina Grande. O detalhe é que esse foragido vinha trabalhando como mototaxista e o ponto em que ele atuava era em frente ao Fórum Afonso Campos. Cezinha, como é conhecido, tem 32 anos e foi preso no bairro da Liberdade. Ele trabalhava como mototaxista quando foi detido por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande. Contra o homem pesava uma condenação judicial de 14 anos em regime fechado. Ele tentou matar 2 homens, pai e filho, para praticar um roubo na comunidade de Genipapo. Ele realmente respondeu ao procedimento de liberdade, mas estava, sim, sendo acusado desse latrocínio tentado. Ele invadiu uma casa nesse distrito, esfaqueou o pai e filho que se encontravam lá. Eles, graças a Deus, foram socorridos e
sobreviveram ao atentado. Só que, claro, o procedimento correu, ele foi julgado e condenado a 14 anos em regime de reclusão, regime fechado. O delegado explica que o crime foi covarde. O criminoso pegou uma carona com um idoso de 88 anos e ainda assim tentou matá-lo, mesmo após ter recebido ajuda. Esse idoso disse que não tinha nenhum dinheiro, ele começou a ameaçar e realmente a desferir golpes. Houve uma luta corporal, né, ele se armou de uma faca que estava lá na cozinha e desferiu golpes de faca nesse senhor. O filho que se encontrava no local reagiu e conteve ele ainda no local. O procedimento seguiu, realmente ele em liberdade, só que ele acabou, como eu falei, condenado e vai passar agora a cumprir pena lá no presídio Serrotão. Como se não bastasse, o homem sabia que contra ele pesava uma condenação. E mesmo assim trabalhava normalmente em frente ao fórum, em uma clara afronta à justiça. A justiça, né, com certeza, entendeu que tinha prova suficiente, a materialidade, né, e autoria do crime, tanto é que condenou ele, tentou recorrer da decisão, só que até o tribunal negou o provimento. E nada mais, não tinha mais como recorrer. O mandado dele, a guia de expedição, já para início de cumprimento da pena, tinha sido iniciado. A Polícia Civil da Paraíba, com o apoio da Gevisa, apreendeu ontem mais de 480 quilos de queijo mussarela, que estavam sendo vendidos de forma clandestina. A apreensão foi no bairro das Malvinas, em Campina Grande. O produto estava acondicionado em 120 peças. Segundo o delegado Gilson Teles, a mercadoria veio do estado de Sergipe e estava sendo vendida na região de Campina. Um suspeito foi preso, autuado por falsificação e adulteração de produto alimentício. Se condenado, ele pode pegar de 4 a 8 anos de prisão. Mais de 10 toneladas de alimentos estragados foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de João Pessoa, na sede de uma cooperativa de alimentos, durante uma operação que apura supostos desvios de recursos destinados à alimentação de famílias carentes. Os galpões da cooperativa funcionavam dentro da Impasa, no bairro do Cristo. A operação cumpriu 2 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão. Veja a seguir, Universidade Estadual da Paraíba divulga a 3ª chamada da lista de espera do SISU 2022. E moradores do São José denunciam surto de chikungunya em uma rua do bairro. E olha essa informação, moradores denunciam que está havendo um surto de chikungunya na rua Pedro I, no bairro São José, aqui em Campina Grande. Desde a semana passada, Dona Terezinha sofre com os sintomas da chikungunya. Juntas doloridas, febre, e ela chegou a perder a firmeza nas pernas. Eu fiquei vermelha, ainda estou. Eu senti muita dor no corpo, muita dor no corpo. Eu potencializo uma síndrome que eu tenho, assim, a fibromialgia, que é uma coisa muito dolorosa. E eu cheguei a perder o meu controle motor. Eu me levantei, fui aqui nesse quarto e cheguei e caí. A minha sorte é que a moça que trabalha aqui estava e me levantou. Agora foi a vez do marido de Dona Terezinha apresentar os mesmos sintomas. De acordo com o casal, em praticamente todas as casas da rua, alguém já adoeceu. Essa rua tem uma característica interessante. Quase todas as casas são idosos. Eu estou falando isso sem uma pesquisa absoluta. E todos os idosos que eu conheço aqui na rua foram acometidos da chikungunya. E assim, isso está gerando um mal-estar muito grande, porque a doença é uma coisa séria, né? Não é uma coisa que machuca muito, que dói muito, que precisa-se até de internação hospitalar. O que espanta é que a rua onde Dona Terezinha e seu Antonino moram fica bem no coração do bairro São José. O movimento é intenso, mas quando a gente olha nas calçadas, o problema começa a aparecer. Água empoçada e, além disso, uma casa abandonada tira o sono dos moradores. Uma das coisas que os vizinhos comentam, eu particularmente não vi ainda, porque também é o teto,
É uma casa abandonada que tem aqui na rua e que faz muitos anos que ela está assim e que o teto da casa é cheio de água. Acumulou água nesse tempo todinho e se presume que o mosquito veio daí. Eles fazem a parte deles dentro de casa, mas acaba não sendo suficiente. Seu Antonino diz que já tentou recorrer à vigilância sanitária, só que não consegue contato. Eu tentei entrar em contato com a vigilância, ninguém me atendeu. Tem mais de 8 números de telefone, mesmo no horário que ele diz, ninguém atende. E a Universidade Estadual da Paraíba divulgou a terceira chamada da lista de espera do SISU 2022. A repórter Sabrina Lima tem as informações para a gente. Sabrina. Os estudantes que realizaram o Enem no ano passado e se inscreveram através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para conseguir uma vaga na Universidade Estadual da Paraíba, precisam ficar atentos. Hoje, a instituição divulgou a terceira chamada da lista de espera. E os estudantes que têm o nome nessa lista devem realizar a matrícula em seu curso a partir da segunda-feira da semana que vem, das 10 horas da manhã da segunda até as 15 horas da terça-feira, dia 12. Para isso, a matrícula vai ser realizada de forma online e o estudante vai precisar enviar toda a documentação em PDF legível. Vale lembrar que no dia 25 de abril, com o retorno das aulas presenciais, esses estudantes precisam levar a documentação autenticada ou a original para apresentar na coordenação do curso e assim efetivar a matrícula. Todos os links e informações completas em relação à realização da matrícula online estão disponíveis no site da instituição, que é o epb.edu.br. Vale lembrar que aquele estudante que já realiza uma graduação na UEPB e que passou agora nessa terceira chamada, além de realizar a matrícula, precisa também enviar um e-mail à instituição cancelando a graduação anterior. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Veja a seguir, futebol. Hoje tem rodada decisiva no Campeonato Paraibano. E mais, a arte de um fotógrafo na restauração de fotos. Até já! A gente volta falando de futebol. Hoje tem rodada decisiva no Campeonato Paraibano em João Pessoa. O Botafogo recebe o Atlético de Cajazeiras às 8h15 no estádio Almeidão. E em Souza, no estádio Marizão, o Souza enfrenta o Alto Esporte. Estes confrontos vão definir o primeiro e segundo colocados no Grupo A do Paraibano para as próximas fases. Souza e Botafogo estão com o mesmo número de pontos, mas o Souza tem vantagem no saldo de gols. Fotografias sempre reavivam memórias, não é verdade? Tem gente que adora organizar as fotos em álbuns, só que muitas vezes elas não resistem à ação do tempo, ficam manchadas. Em Campina Grande, um fotógrafo surpreende com o trabalho de restauração de fotografias. Josivaldo Marques aprendeu a arte com o pai. Veja na reportagem de Sabrina Lima. As fotos chegam assim, desgastadas pelo tempo. Mofo, sol, umidade, tudo afeta a qualidade da foto, que se perde ao ponto de muitas vezes ficar irreconhecível. Mas é aí que entra o trabalho de Neno. O editor de imagens tem como foco o trabalho de restauração. Para dar vida nova ao que o tempo danificou, ele usa da tecnologia. Na frente do computador, são horas, dias, apagando manchas, reavivendo cor, fazendo correções de dobras e riscos e até mesmo recriando áreas apagadas. A restauração deve ser feita para ficar original, como a foto realmente era, né? Não devemos mudar nada. Apenas restaurar e ela permanecer original. Por quê? Se você tira algum traço do rosto, muda alguma coisa, já não é mais aquela foto. Então você tem que restaurar e deixar tudo certo, tudo certinho. Nos vários antes e depois, recuperações impressionantes. A arte de restaurar, ele aprendeu com o pai.
Seu José Marques trabalhava com o ofício quando ainda nem se podia contar com a tecnologia e os retoques eram feitos de forma manual. O trabalho de restauração é minucioso e delicado. No caso do seu Neno, já são 30 anos fazendo isso. E nesse ofício, ele restaura as fotos, mas também memórias de muitas pessoas. A gente fica feliz, né, da pessoa ficar emocionada, levar uma lembrança, né, dos familiares, às vezes é até dele mesmo, que vem fazer, de muitos anos atrás. Isso é satisfatório, né? Mexe com o sentimento, né? É muito bom. É muito bom, isso é ótimo. O Borborema Notícias de hoje termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você. Até amanhã.